Boa noite, família R3D. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham nesta noite. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. E como é bom estarmos aqui, mesmo que seja através desse meio, né? Mas nós estamos juntos, ligados para louvarmos o nome do Senhor Jesus. E como é que vocês estão? Eu quero deixar para vocês nessa noite um versículo que diz lá em Hebreus, que diz assim: que eu produza em vocês, mediante o poder de Jesus Cristo, tudo o que é agradável a Ele. Que nesse tempo o Senhor possa te mostrar, que você possa aproveitar esse tempo que você tem estado parado de quarentena, aqueles que estão de quarentena, que nesse tempo que você tem estado mais atento àquilo que o Senhor tem para falar a você, o que você pode fazer nesse tempo? Como que o Senhor pode te usar nesse tempo que você tem estado mais ali paradinho na sua casa, pronto para ouvir aquilo que o Senhor deseja te ensinar, uma palavra que você pode dar a alguém que está aflito, alguém que está desempregado, alguém que perdeu um ente querido durante esse período tão difícil. O que você pode fazer? O que você pode produzir nesse tempo? Qual é a palavra que você pode dar? Então Deus deseja te usar, Deus deseja nos usar nesse tempo. Amém? Então que possamos ser um instrumento de paz nesse tempo tão difícil. Deus abençoe a cada um de vocês e sejam ricamente abençoados pelo GG nessa noite. E nós somos agraciados, né? Vamos ter uma palavra ricamente abençoada pelo pastor Wanderson. Vai trazer uma palavra ricamente abençoada esses 4 sábados, trazendo para nós aqui. Nós vamos ser ricamente abençoados e aprendendo com ele. Em nome de Jesus, então não percam e vamos estar aqui convidando as pessoas para estar conosco, aprendendo essa palavra. Amém? Deus abençoe a cada um. No início era essa palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Mas tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Aí na sua casa, onde você está, você pode cantar e você pode declarar: Ele venceu a morte, Ele é invencível e não há outro como o nosso Deus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está.
Olá, amigos, eu sou Wanderson Domingues e é um prazer estar aqui com vocês, com toda a galera da R3D e você que está nos assistindo dos mais diversos lugares aqui de Santa Catarina, de Itapema, do Brasil, do mundo, e nós estaremos juntos nas próximas semanas numa jornada espiritual onde nós estaremos com a palavra de Deus e estudando juntos um livro de extrema importância, o livro do Apocalipse. Se há um livro que deveria ser estudado no tempo que nós estamos vivendo, este livro é o livro que fala do tempo do fim, das coisas que em breve viriam, que é o livro do Apocalipse. Pega a sua Bíblia aí na tela do seu celular, na tela do teu computador, ou uma velha Bíblia assim, como a minha, para nós estudarmos juntos a palavra de Deus. Estamos longe, porém estamos perto na presença de Deus. Tá preparado? E mais uma dica. Se você puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Que tal você compartilhar com pelo menos 10 amigos? Num mundo que viraliza doenças, viraliza ódio, que tal nós viralizarmos esperança? Espalhe aí este vídeo para amigos que podem ouvir da palavra de Deus de uma forma profunda, racional e deixar Deus falar ao seu coração. Hoje, eu quero compartilhar com você um tema fantástico do livro do Apocalipse. Trata-se da cruz pela eternidade. Mas já vou convidar você a abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 2, no verso 7. Mas antes de lermos o texto, deixe-me falar um pouquinho para vocês aqui a respeito do livro do Apocalipse. O livro de Apocalipse foi o penúltimo ou antepenúltimo livro da Bíblia a ser escrito. João escreveu pouco antes do seu evangelho, quando ele estava preso pelo imperador Domiciano na ilha de Patmos. E o livro do Apocalipse tem uma linguagem interessante, porque são linguagens simbólicas do contexto da época que eles viviam. E muita gente tem medo de ler o livro do Apocalipse, não é? Muita gente, na realidade, lê e não consegue entender o livro do Apocalipse. Então eu gostaria de deixar aqui algumas regras de interpretação, algumas chaves de interpretação, para você poder entender este livro sem muita dificuldade. Primeira regra para você ler o livro do Apocalipse e não ter muita dificuldade para interpretá-lo e para entendê-lo. E a primeira regra, sabe qual é? Toma nota aí. Leia o livro. Como assim, Wanderson? Isso mesmo. Leia o livro, ainda que você não entenda. A primeira vez que eu li o livro de Apocalipse, eu devia ter mais ou menos uns 14 anos que eu li ele de capa a capa. E sabe, eu não entendi nada. Como eu não entendi, adivinha o que eu fiz? Eu li de novo. Entendi menos ainda. E aí, eu li de novo. E li de novo. E li de novo. E perdi a conta de quantas vezes eu já li esse livro. E cada vez que você vai lendo, o livro vai ficando mais claro, você vai percebendo detalhes que você não percebia, sabe? Assim como a Bíblia é a sua própria intérprete, o livro de Apocalipse ele também se auto-interpreta. Por isso a primeira regra é essa, leia o livro. Eu vou dar um exemplo para você de como o livro do Apocalipse ele se auto-interpreta. Em Apocalipse, no capítulo 17, você pode me acompanhar lá? Apocalipse, capítulo 17, no verso 1. Olha que interessante nós temos aqui. João diz assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. E aí a gente que lê o Apocalipse, você leitor do Apocalipse, você pode se perguntar o que simboliza águas na profecia. Bem, se você continuar lendo e não desistir, em Apocalipse 17:15 ele diz assim, falou-me ainda o anjo e disse: João, quanto às águas que você viu, nos quais a mulher está sentada, são povos, nações, multidões e línguas. Você percebeu? O livro está se auto-interpretando. Por isso a primeira regra para entender o Apocalipse é: leia o livro. Segunda regra: entenda o contexto da época. A Bíblia não foi escrita primariamente para nós. Havia um público de leitores primários. E o contexto cultural que eles viviam era um pouco diferente do nosso. Vou dar um exemplo para você. Jesus ele fala em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com você e você comigo. Por que ele fala disso? Porque na época, até hoje, em alguns lugares no Oriente Médio, você não podia se recusar a comer com alguém. Quando alguém te convidava para uma ceia, para comer, jantar, almoçar, se você se recusasse, significava dizer para aquela pessoa que estava convidando você: eu te odeio e desejo a sua morte e da sua família. E esta pessoa que ouvisse esta recusa teria obrigação de matar aquele que se recusasse. Por isso Jesus contou a parábola de um rei que deu uma grande ceia
e seus convidados se recusarem na ceia, ele mandou matar a todos. Porque quando você se recusa a comer com alguém, no contexto da cultura do Oriente Médio, significa que você odeia e quer a sua morte. E aí? Você vai se recusar, cear, comer com Cristo? A cultura da época ajuda a entender o Apocalipse ou não ajuda? Então a primeira regra qual era mesmo? Leia o livro. Segunda regra, o contexto cultural da época. Há um livro de Joaquim Jeremias chamado Jerusalém nos Tempos de Jesus que eu indicaria você ter em sua biblioteca. Terceira regra, leia e entenda o Antigo Testamento. Paulo diz a Timóteo, na carta de Timóteo, capítulo 3, versos 15 e 16, que toda escritura é inspirada por Deus. O Antigo Testamento é citado em 1/3 do Apocalipse, é o livro do Novo Testamento que mais cita o Antigo Testamento. Então você deveria ler e entender o Antigo Testamento para isso. Quarta regra de interpretação, leia o Apocalipse a partir do óculos, do prisma do grande conflito entre o bem e o mal, onde Jesus vem para nos salvar deste mal chamado de pecado. Bom, com essas regras em mente, eu quero convidar você a ler Apocalipse capítulo 2, no verso 7, e nós vamos entender a centralidade de Jesus e da cruz no livro do Apocalipse para nos salvar. Em Apocalipse capítulo 2, no verso 7, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O Apocalipse, meus amigos, ele é um livro interessante, muito interessante. Olha aqui para mim, olha um pouquinho aqui para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ao ler o Apocalipse, perceba uma coisa. Apocalipse foi escrito numa estrutura chamada estrutura de 7, conhecida por teólogos como estrutura septenária. São 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 personagens, 7 pragas, 7 bem-aventuranças, percebeu? Essa é a estrutura do livro do Apocalipse. E das 7 igrejas, cada igreja tem uma promessa para aquele que aceitar Jesus, para aquele que ouvir a voz do Espírito Santo. Agora note, João, inspirado por Deus, escreve um livro específico para o tempo do fim, o tempo que você e eu estamos vivendo. E a primeira promessa, a igreja de Éfeso, das 7 igrejas, a primeira promessa que João escolhe escrever é esta: aquele que vencer vai se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Olha aqui para mim. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Por que a primeira promessa no livro do Apocalipse, neste livro importantíssimo para o tempo do fim, é que aquele que vencer vai se alimentar da árvore da vida? João tinha outras promessas para escrever e escreve depois. Por que ele escolheu que esta deveria ser a primeira promessa? Você acha que é por acaso? Não, não é por acaso. Eu gostaria de estudar com você brevemente, então, neste sábado, nesta palestra, neste sermão, o porquê de vencer para ter direito à árvore da vida. Primeiro, vamos analisar juntos a palavra vencer. A palavra vencer, ela aparece no Novo Testamento 26 vezes. É a palavra nikos, em grego, ou a palavra nikonti. Ela aparece 26 vezes no Novo Testamento. Das 26 vezes que a palavra vencer aparece no Novo Testamento, 21 vezes está nos livros que João escreveu. Nós chamamos de escritos joaninos. Quais são os livros que João escreveu? O Evangelho, as 3 cartas e o livro de Apocalipse. Ou seja, a questão do vencer, a palavra vencer, essa questão do vencer, é mais importante para João do que para qualquer outro escritor da Bíblia, você percebeu? E por que vencer é tão importante para ele? Bem, das 21 vezes que aparece nos escritos de João, 15 vezes a palavra vencer está no livro de Apocalipse. Eu contei uma por uma. E eu quero mostrar para você algumas destas ocorrências para você entender o que é vencer, segundo a palavra de Deus, para ter direito à árvore da vida. Vamos estudar juntos? A palavra vencer, ela aparece, por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 6, no verso 2. Vamos ler juntos. Apocalipse, capítulo 6, verso 2, diz assim: vi, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Este cavaleiro é Jesus Cristo. E aqui aparece a palavra vencer 2 vezes, você percebeu? Ele saiu vencendo para vencer. Mas sabe o que é curioso? No Apocalipse, não é apenas Jesus e o bem que vencem. Nos ensinaram desde pequeno que o bem sempre vence o mal, não é? Mas aqui no Apocalipse,
não é apenas o bem que vence. No Apocalipse, no capítulo 11, no versículo 7, você pode acompanhar comigo se quiser, Apocalipse 11, verso 7, nós vamos ver que o mal também vence. Olha que curioso. Diz assim o capítulo 11, verso 7. Quando as duas testemunhas tiverem concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá. A palavra vencer agora está ligada ao mal. O mal venceria as testemunhas de Deus. No capítulo 13, no verso 7, a palavra vencer relacionada ao mal aparece mais uma vez. Diz assim, falando da besta do mar: foi-lhe dado que pelejasse contra os santos e os vencesse. Veja, a besta do mar que recebe o poder do dragão, da antiga serpente que é diabo e Satanás, foi-lhe dado que pelejasse contra os santos e os vencesse. E aí você pode me perguntar: Wanderson, eu sempre aprendi que o bem vence o mal, como você disse, mas agora o mal está vencendo, como assim? Sim, a Bíblia não esconde a realidade da vida, não dourou a pílula. O mal também vence. Mas sabe o que é interessante? Todas as vezes no Apocalipse que o mal aparece vencendo, aparece na voz passiva, aquilo que nós chamamos de o passivo divino. Foi-lhe dado, Deus lhe permitiu que vencesse. Há alguém que está me ouvindo neste momento, que se sente vencido às vezes pelo mal, pelo pecado, pelo desânimo, pela depressão. Você já se sentiu um derrotado às vezes. Estou falando para alguém que teve os sonhos destruídos, destroçados pela vida e pensou em desistir até da vida. Sabe, a Bíblia diz que todas as vezes que o mal aparece vencendo, Deus permitiu que ele vencesse por um tempo. Porque a vitória final pertence a quem? A Jesus Cristo e àqueles que estão com ele. Quer ver? Dá um pulinho em Apocalipse 17, verso 14. Diz assim, 17, verso 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Percebeu? A vitória final, meu amigo, minha amiga, pertence a Jesus Cristo e àqueles que estão com ele. Eu me lembro que há muito tempo, há uns 10 anos mais ou menos, saiu um comercial daquele videogame PlayStation. E o comercial chamava atenção, era muito interessante, porque aparecia o pai jogando futebol no videogame com o filho. E quando abriu o comercial, o pai tinha acabado de marcar um gol. E o pai comemorava: gol! Gol! Eu fiz gol! Zombando do filho. E depois aparecia toda a propaganda do PlayStation, a memória, quanto ele tinha de capacidade, em quantas vezes dividia para vender. E voltava depois, no final do comercial, o pai contra o filho. O pai comemorando ainda. E o filho olhava para o pai e dizia: tá, pai, 7-1 para mim. Parecia até uma profecia, não é? O que Deus está dizendo aqui, quando o mal está dizendo: eu venci, eu venci, Deus está dizendo: ok, 7-1 para mim. Porque o fato de você ter vencido uma batalha não significa que o mal vencerá a guerra. A vitória final, segundo a Bíblia, pertence a quem? A Jesus Cristo e àqueles que se encontram com ele. A você! Você que está aí me assistindo. A vitória de Cristo é a sua vitória. É a nossa vitória. Mas se você se perguntar: e se a vitória pertence a nós, a Cristo, por que é que nós ainda passamos por aflições neste mundo? Em João, no capítulo 16, há um texto muito interessante que saiu dos lábios do próprio Jesus. João, Evangelho de João 16, verso 33, um texto muito conhecido nosso. Acompanhe comigo. João 16, verso 33 diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. Aí Jesus emenda: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Em outras palavras, não desanime em meio às dificuldades da vida. Sabe por quê? Jesus diz: eu venci o mundo. A palavra vencer aparece de novo. Jesus está falando, sabe do que, meu amigo, minha amiga? De paz em meio à guerra. Paz em meio à tempestade. Jesus diz: eu venci o mundo. E se eu venci, adivinha só, você pode vencer também. Agora, sabe o que é interessante? Se você se achar um derrotado porque você não está tão perto de Deus quanto você acha que deveria estar,
Se você se achar um derrotado, vencido pelo mal, porque as coisas não deram certo, porque de repente você que está aí me ouvindo se afastou de Deus. Quando eu vou para Apocalipse no capítulo 3, eu encontro algo maravilhoso. Sabe por quê? Nós temos 7 igrejas no Apocalipse, certo? Das 7 igrejas, Éfeso, Tiatira, Esmirna, Sarde, Filadélfia, dessas 7 igrejas, qual você acha que é a pior? Laodiceia é a pior igreja. É tão ruim que Deus chega a dizer assim: você não é nem quente e nem frio, você é morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eu me lembro que na época de estudos do doutorado eu fui escavar nessas igrejas do Apocalipse e eu tive a oportunidade de escavar Laodiceia, estudar lá. A cidade de Laodiceia é uma cidade muito interessante ali na antiga Ásia Menor, atual Turquia. Ela fica do lado da cidade de Herápolis, que tem águas quentes fervendo, e bem acima nas montanhas você tem a cidade de Colossos, dos colossenses. Então os arqueólogos de lá dizem que as águas geladas das montanhas de Colossos se encontram com as águas vulcânicas que fica ali de Herápolis, e elas se encontram no meio do caminho, em Laodiceia. E o encontro das águas geladas de Colossos com as águas quentes de Herápolis torna as águas de Laodiceia, adivinha como? Mornas. E Deus diz: você não é nem quente como Herápolis, nem gelada como Colossos. Você é morno. Está em cima do muro. Eu estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Mas mesmo para esta igreja, olha o que diz Apocalipse 3, no verso 21. Eu quero ler com você. Para a pior igreja, aquela que não sabia dos seus defeitos, Deus diz ao vencedor, Apocalipse 3, 21, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Mesmo os piores recebem a promessa da vitória. Sabe o que Deus está dizendo? Não há pecado que eu não possa perdoar. Não há pecador que eu não possa salvar, se ele assim o quiser ser salvo. Até os piores têm a promessa da vida eterna, se eles assim o quiserem. Agora em Apocalipse 2:7, que você já entendeu o que é vencer pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse 2:7 diz que o vencedor, essa é a primeira promessa, ele vai o que mesmo? Comer da árvore da vida. E embora já estudemos a palavra vencer, faltou eu explicar para você por que é que a primeira promessa é ter direito à árvore da vida. Sabe? João está fazendo uma referência a Gênesis no capítulo 3, deixa eu abrir aqui a minha velha Bíblia para ler com você. Em Gênesis 3, é muito curioso, porque Adão e Eva, o primeiro casal, depois da criação, estão no Éden, esta é a narrativa do Gênesis, e a partir do verso 21, 22 em especial, diz que o homem havia pecado, e Deus diz: o homem se tornou como um de nós. E assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e seja um pecador eterno, não é? Então, diz o verso 23, o Senhor os lançou para fora do jardim a fim de lavrar a terra de onde foram tomados. E expulso o homem, verso 24, colocou querubins no oriente do jardim do Éden, o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Olha que interessante. Adão foi expulso do jardim. Adão, quando morava no jardim do Éden com sua esposa, ele podia comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? Ou seja, ele podia comer da árvore da vida. Mas por querer tomar aquilo que ele não devia, Adão perdeu acesso àquilo que ele tinha. Eu vou repetir para você. Por desejar aquilo que ele não devia e não podia, a árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão perdeu acesso a tudo aquilo que ele tinha. Essa é a tragédia humana. Não valorizamos o que temos, vamos atrás do que não podemos e perdemos ambos. E agora, diz a narrativa do Gênesis, Adão perdeu acesso à árvore da vida. Expulso do jardim, provavelmente por um bom tempo. Adão, sua esposa e depois os seus filhos, quando vieram, olhavam para o jardim, sacrificavam ali nas portas da entrada do jardim e viam algo brilhando lá dentro que chamava a atenção deles. O que era? O caminho para a árvore da vida. E ter acesso à árvore da vida, meu amigo, minha amiga, foi o grande desejo de Adão. Adão viveu 939 anos, mais ou menos, se não me falha. 900 e poucos anos, desejando ter acesso ao quê? Aquilo que lhe dava a vida eterna. A árvore da vida. Mas ele não podia. E Adão passou esse desejo aos seus filhos. E ao longo de toda a Bíblia, sabe qual é o desejo dos filhos de Adão? Ter acesso à árvore da vida. É que a gente lê e não nota quando lê a Bíblia.
Mas se você ler com mais cuidado, você vai perceber, eu vou dar alguns exemplos para vocês, de alguns desses exemplos, de alguns textos em que os filhos de Adão tinham desejo a ter acesso à árvore da vida. Dá um pulinho comigo no livro de Provérbios, no capítulo 3, lá depois de Salmos. Olha só, para você ver como o Antigo Testamento está com vários textos que falam do desejo à árvore da vida. Provérbios 3, verso 17, lá diz assim: os seus caminhos são caminhos deliciosos, as suas veredas de paz é a árvore de vida para os que o alcançam. Eles comparavam os caminhos de Deus a ter acesso à árvore da vida. Em Provérbios 11, no verso 30, ele repete, ele diz assim: o fruto do justo é a árvore da vida. No capítulo 13, no verso 12, diz de Provérbios: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Eles tinham um desejo, a árvore da vida. E depois, quando você avança um pouquinho mais, no capítulo 15, no versículo 4, diz: a língua serena é a árvore da vida. E se você for para um livro um pouquinho antes de Daniel, em Ezequiel 47, ali eu não vou ler porque é muito longo, mas depois eu desafio você a ler na sua casa. Ezequiel 47, ele tem um capítulo inteiro para falar, segundo os antigos rabinos, da árvore da vida. É só ler, leia Ezequiel 47. Ali fala, por exemplo, no versículo 12, sobre os frutos da árvore no santuário de Deus. Os filhos de Adão, os filhos de Israel, eles tinham um único desejo, grandioso: ter acesso àquilo que venceria a morte, a árvore da vida, certo? E num livro apócrifo, não inspirado, mas de Enoque, no capítulo 24, tem uma descrição inteirinha sobre o desejo que os filhos de Israel tinham sobre a árvore da vida. Ou seja, ao longo de toda a trajetória de Israel, ficou claro que aquilo que Adão perdeu, o acesso à árvore da vida, era o grande desejo dos seus filhos. Agora volte com isso em mente, em Apocalipse, no capítulo 2. Sabe por quê? Quando eu vou para Apocalipse, capítulo 2, João não, Deus, sabendo do grande desejo de Adão, dos filhos de Adão, dos filhos de Israel, do desejo que nós temos por ter vida eterna. Qual é a primeira promessa que ele dá no livro que fala do tempo do fim? A árvore da vida. E sabe o que é curioso? Tudo que está no início de Apocalipse como promessa se cumpre no final. E se você der um pulinho em Apocalipse 22, que fala da nova terra, de um novo céu e de uma nova terra, ali tem um Éden restaurado. O Apocalipse é uma jornada do Éden para o Éden. Aliás, a Bíblia é uma jornada do Éden para o Éden. E no capítulo 22, se houve a promessa lá em Apocalipse 2:7 de ter acesso à árvore da vida, olha o que diz Apocalipse capítulo 22, verso 2. Falando da santa cidade, João diz: no meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Cumpriu-se. A visão de João já está cumprida. Ou seja, quando você e eu chegarmos ao céu, quando chegarmos à nova terra, nós vamos ter lá o que? Um Éden restaurado. Esta é a jornada da Bíblia. Começa no Éden, termina no Éden. E nós vamos ter acesso àquilo que Adão perdeu, a árvore da vida. Ficou claro? Mas tem uma coisa estranha no texto. Eu quero convidar você que está me assistindo, olha para mim aqui. Você pode ler o texto de novo? Apocalipse 22, verso 2? Tem como? Pega aí o texto de novo. Dá uma lida sozinho. Apocalipse 22, verso 2 lá. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está lendo? Notou na sua leitura aí algo de estranho? Ou não? Sabe o que é que tem de estranho nesse texto? Quando João fala da árvore da vida, ele usa a palavra xilon. E xilon em grego não é árvore. Existe uma outra palavra específica para árvore em grego, dendron. Mas João, que sabia disso, ele não usa a palavra dendron, árvore da vida. Dendron rosoe, a árvore da vida. Ele usa a palavra xilon. E o que é xilon? Xilon é madeiro. João, ao invés de falar da árvore da vida, ele fala do madeiro da vida. Por que ele usa a expressão xilon, madeiro, mas não usa a expressão dendron, árvore? Sabe por quê? Porque se você for para Gálatas, no capítulo 3, uma carta de Paulo à igreja da Galácia, há um texto interessante ali. Depois de 2 Coríntios, você tem logo ali Gálatas 3, verso 13. Paulo diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei,
fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pregado aonde? Aonde? No madeiro, no xilon. Esta é a palavra que Paulo usa. Em outras palavras, a cruz de Cristo, o madeiro em que Cristo foi pregado, é descrito por Paulo pela palavra xilon. Esta é a mesma palavra que João usa em Apocalipse. Sabe o que João está querendo nos dizer? Sabe o que ele está querendo nos dizer? Ao invés de usar a palavra árvore, dendron, ele está querendo dizer que quando você e eu chegarmos ao céu, chegarmos à nova terra, resgatados por Jesus, e nós formos desejosos à árvore da vida, o que vamos encontrar lá? Madeiro. Um exemplo da cruz. O que João está querendo dizer, meu amigo e minha amiga, é que pela eternidade, você e eu só teremos vida eterna se nós formos até onde? Se nós formos até o madeiro, até a cruz de Cristo. Wanderson, você está querendo me dizer que não vai ter uma árvore da vida no céu, na nova terra? Não, não é isso. Vai ter uma árvore, mas a árvore será para sempre símbolo do quê? Do madeiro de Cristo. Por que é que Jesus, em João no capítulo 3, ele falando a Nicodemos, ele disse o seguinte, João capítulo 3, falando da sua crucifixão, inclusive, ele diz assim, João capítulo 3, no versículo 14, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Como que a serpente foi levantada? No madeiro, lembra? O povo de Israel foi picado por serpentes e Deus ordenou que Moisés colocasse a Nahash Seraf, a serpente abrasadora de bronze, para que olhassem para a serpente. Jesus está dizendo, Moisés, eu sou a serpente pregada no madeiro. Olha que curioso. A serpente não é símbolo só para o inimigo, é símbolo também para Jesus, assim como o leão é símbolo de Jesus, mas Satanás é o leão que ruge também. O símbolo tem várias conotações. Em antigas culturas gregas, mesopotâmicas, um dos mais antigos símbolos da medicina de Esculápio era uma serpente numa árvore da vida, para que as pessoas fossem curadas. E agora Jesus está dizendo, eu sou a serpente nesta árvore, pregada no madeiro, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, no madeiro. O Filho do Homem será levantado no madeiro. Este madeiro é o madeiro em que Cristo foi pregado. Quando você e eu chegarmos no céu, aquele que vencer pelo sangue do Cordeiro, pela vitória dele, nós vamos até a árvore da vida. Mas o que vamos encontrar lá? A cruz, o madeiro, o símbolo da graça. A árvore da vida será o símbolo da graça. Eu me lembro de uma história, quando eu falo sobre isso, de uma menina perdida nas ruas de Londres. Ela se perdeu dos pais. Olhos lacrimosos, pele rosada, cabelos dourados emaranhados. Chorava num canto no meio da multidão, porque se perdeu dos pais. 2 nobres policiais se aproximaram dela e disseram, querida, por que você está chorando? Ela disse para o policial, moço, eu me perdi dos meus pais, eu estou perdida. Eles disseram, querida, não precisa chorar. Se você nos falar onde você mora, nós te levamos para sua casa. E ela disse, é que eu não sei onde eu moro, eu não sei o nome da rua, eu não sei chegar lá. Eles disseram, não tem problema, não se desespere. Nos diga mais ou menos próximo da onde você mora e a gente te leva ali perto e quem sabe alguém ali te reconhece ou você dali consegue ir para casa. Então eles começaram a dizer, por acaso você mora perto de um grande estádio de futebol? Ela disse, não, perto da minha casa não tem nenhum grande estádio. Um outro guarda disse, você mora por acaso perto de um grande castelo? Ela disse, não, moço, não tem nenhum castelo perto da minha casa. O outro disse, você mora perto de um grande parque? Ela disse, não, não tem nenhum. O outro disse, você mora perto de um grande mercado? Ela disse, também não. Então um deles disse, por acaso, você mora perto de uma grande igreja com uma enorme cruz vermelha? Os olhinhos dela brilharam. Ela parou de chorar e sorrindo, ela disse, sim, eu me lembro desta igreja com esta cruz. E olhou para o policial e disse, se você me levar até esta cruz, dali, eu sei como chegar em casa. Leve-me até a cruz e acharei o meu lar. Leve-me até a cruz e dali eu sei voltar para casa, sabe? Adão foi expulso do seu lar, seus filhos, mas a cruz de Cristo veio para nos mostrar o caminho de volta para casa. E quando nós chegarmos no lar edênico de novo, você e eu
onde terá vida eterna, onde não terá mais morte, onde não terá mais pandemia, não terá mais coronavírus, não terá mais isolamento, não terá mais separação, injustiça. Neste lar, o símbolo da vida eterna será para sempre a cruz. Você vai ouvir uma música agora. E eu gostaria de convidar você, se você pudesse, a fechar os olhos aí e orar. Porque esta música que a Débora vai cantar diz: um dia, pela cruz de Cristo, pela graça de Cristo, eu não vou precisar mais sonhar, porque eu vou poder abraçar o meu Jesus. Eu terei vida eterna. Você deseja a vida eterna? Ou viver apenas os 70, 80, 90 anos deste mundo? 100 anos deste mundo? Você entende que tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil? Você quer ter vida eterna? A cruz de Cristo, em outras palavras, a morte de Cristo no madeiro, é o caminho de volta para casa. Que Deus abençoe você. Por tantos lugares eu passei e dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei, em tua presença descansei. Meus sonhos queria alcançar, você me deu forças pra lutar. Enquanto as pessoas não acreditavam, você viu o melhor que havia em mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Eu te agradeço, meu Senhor, por tua bondade e teu favor, ao entregar Jesus na cruz pra morrer em meu lugar. No mundo carente de amor, onde existe luta e dor, eu quero ser a tua voz, levando paz aos corações. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Sei que tens o melhor pra mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo.
Você vai falar? Você vai falar? Você vai falar para deixar o like? Tudo bem? A gente tá aqui para falar para vocês não deixar de se inscrever no canal, né, Valentina? De dar um joinha. É isso aí. Por quê? Porque quanto mais pessoas se inscrever no canal e dar o joinha, mais essa palavra vai chegar a outros corações. Porque palavras como essas... Alguma coisa vocês têm que dar que vocês não vão mais usar. Ah, é verdade, porque a gente também trabalha com social e a gente tem abençoado, você que quer abençoar, doar, fazer as suas doações pra gente abençoar as pessoas com cesta básica. É isso aí, bem lembrado. Então não esqueçam. E a gente também tem que dar a cesta básica. Isso aí! Deus abençoe vocês. Então não se esqueça de dar o joinha e se inscrever. Deus abençoe. Boa noite.